Vários momentos, né, Mauro? 2-0 em cima do time do Internacional, com mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Foi uma atuação de líder do Flamengo, Mauro? Boa noite. Boa noite. Foi uma boa atuação. Acho que o Flamengo tem uma tabela até aqui simples, né? Tabela fácil. O Flamengo enfrentou... O Inter é um grande clube, mas veio da segunda divisão, como veio o Ceará. Antes enfrentou o Vitória, que quase caiu. Enfrentou o América, que também veio da segunda divisão. Mas poderia ter até 100% de aproveitamento, não fosse atrapalhado da arbitragem do jogo de estreia em Salvador, né? O time vai fazendo a sua parte e vai ganhando confiança, né? Vai ganhando moral, vai ganhando a torcida do lado, depois daquela confusão no aeroporto, bem ou mal, errado ou não, óbvio que aquilo tudo é errado, mas acho que o time teve uma reação, não que precise tomar aquele tipo de pressão para reagir, mas acho que mexeu com os brilhos dos jogadores, a situação em que eles se viram, até, de certa forma, deixados numa situação insegura pelo próprio clube, que não tomou as medidas necessárias de segurança naquele embarque. E o time fez 3 jogos que eu achei bem interessantes. Contra o Ceará, muito bem. Contra a Ponte no meio de semana, muitas viagens, inclusive. Foi para a Colômbia, voltou, foi para o Ceará, voltou para o Rio, foi para Campinas. Foi, acho que, uma atuação satisfatória, especialmente no primeiro tempo. Conseguiu uma vitória fora de casa. E hoje também passou alguns sustos no primeiro tempo, com o Internacional chegando 2 vezes com cabeçadas do Leandro Damião. Mas, especialmente na segunda etapa, praticamente o Inter não criou nada até o momento que estava perdendo por 2-0. E aí conseguiu se lançar o ataque e fez com que o Diego Alves trabalhasse de novo, né? E o muito importante nesse contexto todo é que, é lógico que o fato de ser um ano eleitoral pesa, mas finalmente os cartolas do Flamengo reduziram os preços dos ingressos para que eles cheguem ao alcance do poder aquisitivo do seu torcedor. Ingresso médio hoje, R$ 25,60. Alguém vai ter o Zé Planilha, sabe o que é o Zé Planilha, né? É aquele maluco que só olha para os números e que ignora todo o contexto. Ah, mas o Corinthians tem uma renda muito maior, com ingresso médio de R$ 59,00 e uns quebrados. O Flamengo não tem que tentar ser o Palmeiras, o Corinthians, a arrecadação. O Flamengo tem que ser campeão de público. Joga num estádio, quando vai ao Maracanã, maior, tem a maior torcida do Brasil. Não há como comparar o poder aquisitivo do povo do Rio de Janeiro com o povo de São Paulo. Aqui o poder aquisitivo é maior. O Rio vive numa crise tremenda. O Rio de Janeiro tem funcionários públicos aos montes que não recebem salário, quando recebem com muito atraso. Então as pessoas não existe, tirando as finais, os jogos de grande apelo, quando aí aqueles caras que só escolhem os grandes jogos também querem ir às partidas, você não tem condições de praticar preços tão altos no Rio de Janeiro como o Palmeiras consegue aqui. Sorte do Palmeiras. Sorte azar. Por um lado ganha dinheiro, por outro tem um público muito mais frio do que hoje foi o público do Maracanã. O Flamengo reencontra a sua gente, reencontra o seu povo. E essas pessoas que estão à frente do clube têm que rasgar a planilha de vez em quando e procurar pensar no que é o clube. A essência do clube é a sua torcida. Detalhe, no balanço do Flamengo, de novo, esse ano ficou bem claro, a receita de bilheteria equivale a cerca de 10%. O Flamengo não depende de bilheteria para poder ter um bom time. Não é essa a receita principal. E mais, né, com o público com ingresso caro, às vezes a renda é menor do que foi hoje. E mais, o Flamengo não tem que pagar um estádio de 1 a 2 bilhões de reais, como tem que pagar o Corinthians, que fica desesperado pelas rendas para poder conseguir pagar e não consegue pagar. Então, cada um tem a sua realidade. E mesmo depois de muitos apelos, só agora parece que eles entenderam isso. Óbvio que é uma decisão contaminada pelo clima de eleições, que já toma conta do clube, eleição no final do ano, mas foi legal ver que a torcida compareceu. É o segundo jogo no Rio e os dois com um público muito bom. 52 mil pessoas estiveram presentes no jogo contra o América Mineiro, que foi a despedida do Júlio César, e hoje mais de 60 mil presentes, mais de 55 mil ingressos vendidos. E se não fosse aí, o MP, a Polícia Militar lá, que fecham vários lugares do Maracanã, que comporta, na verdade, 78 mil, certamente seriam mais de 70 mil pessoas hoje no estádio. Então foi bem legal ver o reencontro, mais uma vez, do torcedor com o time, não num treino, e sim num jogo de futebol, num domingo à tarde, como deve ser. Ô Mauro, só estou pegando aqui, ó, só para passar para quem está em casa. Então, presente 60.182, a renda 1.415.000, né? Essa foi a renda do time do jogo de hoje. Agora, o Flamengo reconquistou a torcida? Porque no jogo contra o Ceará, em Fortaleza, já rolou ali uma química, né? Aquela cena do Diego e tal, mas era o público fora do Rio de Janeiro. O Carioca, o rubro-negro já conquistou? O Flamengo já conquistou? A impressão que eu tive de que hoje foi assim, né? Inclusive, no final do jogo, a torcida estava muito empolgada e festejando muito, né? O Flamengo não ficava na ponta da tabela. Tudo bem que é só o começo do campeonato, mas desde 2011, com o professor Luxemburgo. Quantos começos de campeonato teve nesse tempo? Exato. O Flamengo não brigou ali. E nunca conseguiu... Onde já se esperava que brigasse ano passado. Exato, no primeiro. Quando não aconteceu.
Chegou a brigar por título, mas não assumiu a liderança. No ano que o Palmeiras foi campeão em 2016, eu lembro que ficou na liderança durante alguns minutos, quando estava vencendo o Inter e o Palmeiras estava perdendo o jogo dele, ou empatando. Aí depois perdeu para o Inter em Porto Alegre, o Palmeiras venceu e acabou abrindo mais vantagem, mas adiante foi campeão. Figueirense na mesma tarde, no domingo à tarde, né? Então o Flamengo não ficou uma rodada em primeiro, desde 2011. Então é evidente que isso vai dando aos poucos. Sim. E outra coisa que está acontecendo, que já era esperado, os jogadores, eles querem esse técnico. Eles vão correr por ele. O problema de um técnico como Barbieri é no momento em que precisa tomar decisões que vão contra os interesses do grupo. Ele já está diante de uma situação que vai ser delicada. O Diego vai voltar. Sim. O time é melhor sem o Diego. O time funciona melhor sem o Diego. O Diego carimba todas as bolas, o Diego retém demais o jogo não flui tanto. O Paquetá e hoje o Everton Ribeiro fez talvez sua melhor atuação pelo Flamengo. Não pelo gol só, mas jogou bem o jogo inteiro. E jogou centralizado no lugar Jogou centralizado com mais liberdade, se movimentando, faz o gol na jogada que é característica dele, vem da direita para o meio. Ele é um ponta armador. Ele gosta de jogar pelo lado do campo, do lado direito preferencialmente, ele é canhoto, então ele domina as jogadas por ali, vai trazendo para o meio, tabela, busca os cruzamentos, geralmente trazendo para a direita e botando na perna esquerda. No tempo de Cruzeiro funcionou muito bem, inclusive assim, é onde ele fica melhor. E o Paquetá, mais uma vez, fazendo uma grande atuação, né? Além do gol, ele faz tudo no time, né? O Flamengo hoje, sem o Paquetá, não existe. É impressionante como esse rapaz não jogava com o Zé Ricardo, eu não me conformo com isso. Jogava o Gabriel, gente. O Gabriel jogava o Matheus Sávio, que é um menino também, mas não há termos de comparação do potencial dos dois. Não é possível que alguém vendo os caras treinando, vendo jogar na base, não notasse a diferença dos dois. Esse jogador, ele desarma, ele arma o jogo, ele chuta no gol, ele faz gol, ele dá assistência. E ele foi extremamente inteligente no momento em que o D'Alessandro tentou levá-lo expulso, na hora que foi expulso o Potker, pela cabeçada no Vinícius Júnior, né? Porque o D'Alessandro começou a irritá-lo, chegou a dar não foi meio um soco, mas botou a mão assim na direção do rosto, deu um empurrãozinho, como se fosse um soquinho, né? E ele levou até cartão amarelo, o Paquetá, não entendi muito bem porquê, se falou alguma coisa. Ele pôs as duas mãos nos dois ouvidos e saiu andando, tipo, não vou te dar ouvidos, não vou entrar na sua pilha. Então foi até maduro desse momento, porque, lógico, o D'Alessandro, o macaco velho, está tentando provocá-lo para tentar... Então esse jogador é um jogador fundamental hoje. Agora, como é que vai se livrar dessa situação o professor Barbieri? É mais fácil... Vai deixar o Diego no banco? Então, é mais fácil que ele vai fazer? O Diego ou o Guerreiro? É mais fácil colocar o Guerreiro. O Guerreiro, eu acho que é uma condição que tem que ter uma certa cautela, que ele vai ter um resultado de um julgamento daqui a pouco, ele pode voltar a ficar suspenso. O Flamengo não pode contar com ele hoje, né? E é um contrato que termina em maio, ele vai embora, vai para a Copa do Mundo, não se sabe o que vai acontecer. Contar com o Diego é sempre bom, com o Guerreiro. Agora, a questão do Diego, que eu imagino, é o seguinte, ele fica obrigado a recolocar o Diego no time, tira o Giovani, mas puxa o Everton para a direita. O problema é que a bola circula muito no pé do Diego. E será que se consegue fazer o Diego mudar a sua forma de jogar nessa altura da carreira? De maneira que ele solte a bola mais rapidamente, que ele participe do jogo de outra forma. Um técnico maior, ele consegue enfrentar isso de uma forma diferente. Um técnico do tamanho do Barbieri, ele fica meio refém desse tipo de situação. Já é um problema que ele vai ter que resolver, especialmente se o Diego voltar e o time não for tão bem, como me parece que hoje foi uma atuação bem interessante, bem convincente. E aí, assim, o Flamengo... É diferente essa questão do Guerreiro, porque o Flamengo hoje tem o Diego, o time que vem jogando, não jogou hoje, mas o Diego está à disposição. O Guerreiro não. O Guerreiro voltou agora. E hoje o time realmente rendeu mais. E ao mesmo tempo em que o Flamengo encontra a resposta da torcida nesse momento importante, porque vem aí um jogo decisivo em casa contra o Emelec pela Libertadores. O Flamengo vai ter o retorno da torcida. Tem essa questão que ele vai ter que resolver até lá, de qual vai ser o time que ele vai colocar em campo, né? Se é com o Diego ou não. Ele vai ter o jogo contra a Ponte na quinta-feira, no Rio, pela Copa do Brasil, tem mais uma rodada do Brasileiro, depois tem o Emelec, né? Na outra quarta. Se vence o Emelec, está classificado. Sim. O que é fundamental, senão vai ter que buscar resultado contra o River no Monumental e aí pode se repetir o que houve no passado no novo gasômetro, quando foi eliminado pelo São Lourenço. Embora a situação já seja diferente, que o River já está tranquilo e na época o São Lourenço dependia do resultado. Mas, obviamente, não é interessante chegar na Argentina dependendo de resultado. Acho que esses próximos jogos podem até aumentar um pouco mais essa química aí da torcida com o time. Agora, a questão é como ele vai resolver isso. Sim. Ele vai ter que resolver de alguma maneira. Eu acho que o Diego vai voltar para o time, é óbvio que vai voltar. Agora, o comportamento do time, o comportamento do Diego, de que forma isso vai se desenvolver? Ele vai ter que ter um poder de persuasão ali muito grande para... O Diego tem uma liderança muito grande dentro do elenco. Ele é meio que o dono do vestiário.
Então, esse tipo de situação que eu acho que é o mais delicado de um técnico novato nesses momentos, ainda mais com alguns jogadores que são cobra criada e tudo mais. E outro ponto também importante é a zaga, né? O Hever comete alguns erros. Hoje ele cometeu um erro numa cabeçada do Leandro Damião, que o Inter poderia ter feito 1-0, o Diego Alves fez uma grande defesa, que é um tipo de erro que não dá para passar em branco. Mas não sei se ele consegue chegar para o Hever e chamar a atenção do Hever, né? Se fosse um técnico maior. Essa que é a questão. Um técnico novato, ele tem que contar, pelo menos, com dirigentes que tenham peso e presença que o banquem. O Flamengo não tem isso. Não tem isso. Então, quando tudo vai bem, ganhando esses jogos, está tudo ótimo. Mas falta realmente gente que dê suporte a um técnico jovem, como é o caso do Barbieri, ou então você depende de um técnico mais cascudo. Isso é uma coisa que óbvia, né? E o Flamengo não tem gente no seu departamento de futebol com esse perfil. Então, mais adiante, isso vai ter que ser muito bem conversado para que não se transforme num problema no momento que as coisas começam a caminhar bem. O próximo jogo do Flamengo no Brasileirão é contra a Chapecoense. Fora de casa, o Chapecoense que vem fazendo bons jogos, especialmente se defendendo muito bem. Aquela retranca, né? O Roger falou agora há pouco, lembrando do jogo contra o Chapecoense, como o time marcou bem. E já tinha sido assim também no meio de semana contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético, no Brasil. né, Gui? Então é um teste aí. Também é jogo que antecede essa partida da Libertadores. Não sei até lá como é que o Barbieri vai trabalhar com o elenco. Talvez até rode um pouco mais o elenco para esse jogo. Pela decisão que ele terá pela frente na Libertadores, é provável realmente que ele poupe, que ele rode. O pessoal não gosta de falar poupar, né? Vai utilizar outros jogadores. E assim, às vezes o torcedor não gosta muito dessa história. Acho que o torcedor já está ficando mais acostumado, né, com isso. Se o torcedor tinha alguma dúvida, o que aconteceu nessa semana foi muito claro. Com o Flamengo não, com o Cruzeiro, com o Grêmio e com o Corinthians e o Palmeiras de hoje são times que também. a torcida sabe que pode dar uma resposta. Times capazes disso, tem jogadores para isso, e comando para isso. Mas não foi assim na Libertadores? O Grêmio e o Cruzeiro conseguiram rodar o elenco, tiveram resultado no meio de semana. O Corinthians que não rodou, não teve o resultado. Sim. Né? Eu acho que o torcedor já entende que há uma maratona pela frente. De novo, o Roger falou agora há pouco sobre isso, a maratona até a Copa do Mundo. Estão sobrepondo 3 competições. A cada 4 anos, o Brasil é surpreendido com uma Copa do Mundo. E fala que é anatípico. Exato, é anatípico. Aí o pessoal, putz, tem Copa do Mundo esse ano. Aí espreme o calendário, acontece esse tipo de maratona já em maio. Sim. Né? E aí você tem que rodar um pouquinho mais o elenco. E aí, quando você fala, essa necessidade de rodar o elenco, ela é muito mais, ela é física acima de tudo. Porque o futebol hoje ele é tão competitivo, exige tanto que, se antigamente mais atletas conseguiam jogar e manter a regularidade, jogando quarta, domingo, hoje em dia a exigência física é muito maior do que era há 20 anos, para pegar os anos 90. Exato. Para pegar os anos 90. Então, para você ter esse rendimento alto, você às vezes tem sim que rodar alguns atletas por conta da questão física. Só ver o próprio físico dos jogadores como é diferente hoje do que era há 20 E a gente não sabia como é que o cara ia se contundir ou não, né? Exato, hoje você sabe. Exato, o Lactato, o doutor Lactato entrega, né? E se Você antes, tem ponto de estourar. E se antes se o futebol nasce como um esporte de habilidade, né, de jogar com os pés, cada vez mais ele é físico também. Olha, o Salve Espínola está por aqui. Tudo bem, Salve? Boa noite. Teve expulsão, teve confusão, mas foi um jogo assim... Então, já vivemos domingos mais polêmicos, não é, Salve? Na parte técnica de interferência no resultado, sim, Bruno. No Maracanã não teve tanta interferência. Os gols foram legítimos. Boa noite primeiro a você, aos amigos, ao fã de esportes, né? Gustavo, só um número de arbitragem. Na Copa de 62, a média que o árbitro correu 4 km por jogo. Na Copa do Brasil 2014, 13 km por jogo. Quanto que era, 62? 4 quilômetros. 4 quilômetros. Mas, Bruno, eu vou pedir só para você guardar um pouquinho aí, Salve. Aguardar. Porque olha aí, o Barbieri começou a falar e a gente vai para lá. Os que estiveram em campo se comportaram muito bem. E o Lucas vem crescendo, vem evoluindo. É um jogador mais maduro. Eu acho que nisso é importante a gente destacar o trabalho que foi feito com ele dentro do Flamengo. Então é um jogador que evoluiu fisicamente, tecnicamente, taticamente está muito mais maduro. E isso é fruto do trabalho do CEP, das comissões de base, enfim, que contribuíram para o Lucas estar atingindo esse nível hoje que nos deixa bastante satisfeito. Em relação ao Diego, o Diego ainda está em avaliação. Quem vai determinar essa questão, se ele tem condição de jogo ou não, vai ser os próximos dias. Oi, Maurício. Boa noite. Parabéns aí pela vitória, liderança. E eu queria só falar sobre isso. Você está aí depois de quatro rodadas liderando o Campeonato Brasileiro, numa situação bem favorável na Copa do Brasil, também na Libertadores da América, invicto no comando do time. Eu quero saber se está na hora de você
ser chamado de treinador oficial do Flamengo. Bom, boa noite, obrigado. Eu sigo fazendo meu trabalho muito focado, essa questão é com a direção. No momento eu estou o treinador do Flamengo e, como eu disse mais uma vez, muito focado, muito motivado em poder contribuir para que a equipe seja cada vez melhor. Maurício, boa noite. Duas questões. A primeira, sobre o primeiro tempo, a gente viu um Flamengo com um pouco de dificuldade para entrar num time com a marcação mais pesada, mais forte e também cruzando muitas bolas na área, o que não parece ser muito comum desse Flamengo. O que foi conversado dentro do vestiário que o time mudou um pouco para o segundo tempo? E a outra questão, eu queria que você falasse sobre a evolução do time. É o 8º jogo, se a gente contar a partida contra o Atlético Goianiense, essa evolução que o time vem tendo. Bom, no primeiro ponto, eu acho que a equipe do Inter estava muito fechada, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos falando da equipe do Internacional, qualquer equipe, né? Então a gente estava com um pouco de dificuldade de encontrar os espaços, cruzamos algumas bolas, mas algumas bolas não foi aquele cruzamento, né? Foi buscando o ponto oposto, bolas mais rápidas, acho que são jogadas importantes que a gente tem que saber aproveitar também. No intervalo a gente começou justamente sobre isso, ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de critério ali próximo à área do Inter para a gente achar bolas melhores para conseguir concluir em gol. Eles voltaram com a postura tão fechada quanto no primeiro tempo, né? Mas a gente conseguiu fazer um gol aí de bola parada no rebote com o Lucas e depois o Ribeiro numa arrancada fenomenal. E é uma vitória importante, deixa a gente satisfeito. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse sobre a saída de bola do time, que vem evoluindo e vem melhorando, e você falando também sobre o Paquetá se aproximando dos zagueiros para poder distribuir o jogo em tiros de meta e jogadas para sair para o jogo. É um ponto que a gente vem crescendo bastante, a gente vem batendo na tecla, facilita muito o fato do Diego ser um goleiro familiarizado com essa maneira de jogar, que se adaptou muito bem. Eu acho que a gente tem tido até menos tempo do que nós gostaríamos para treinar, mas a equipe vem evoluindo jogo a jogo nesse quesito. Isso tem nos ajudado bastante a ter o controle do jogo, a conseguir tomar a iniciativa e construir as jogadas desde lá de trás, né? O Paquetá tem ajudado muito a gente na saída de jogo, alterna isso com o Cuejá, às vezes até com o próprio Ribeiro. E uma das coisas que a gente até conversou com ele era para que ele conseguisse se aproximar um pouquinho mais da área também. Acho que hoje a gente conseguiu fazer isso, então estou satisfeito. Barbieri, boa noite. Eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre tudo o que aconteceu hoje aqui no Maracanã. Maracanã lotado, a volta do Guerreiro, o Flamengo líder. Fala um pouco sobre esses ingredientes dessa partida. A gente já vinha falando e vou ratificar isso. O Flamengo, quando tem o apoio da sua torcida, como teve hoje, quando cria essa sinergia, essa atmosfera, o Flamengo é muito bom. É importante que a torcida continue. E aí, acho que vai fazer isso até pela forma como a gente jogou, com bastante entrega, dedicação, os jogadores lutando o tempo todo dentro de campo. A gente, em muitos momentos, sufocou a equipe do Internacional, não deixou eles respirarem, não deixou eles jogarem. Acho que é esse comportamento que a torcida espera e esse apoio restrito é o que a gente espera do lado de cá, para que os dois ganhem e todo mundo seja cada vez mais forte. Maurício. Desculpa. Sobre o Guerreiro, a gente fica feliz dele estar voltando, né? Está bastante tempo parado, ainda não tem condição física ideal. Então a gente conversou com o CEP, o ideal é que ele tivesse menos minutos do que a torcida gostaria, a gente entende isso até do que ele gostaria. E aos poucos a expectativa é que ele possa ir evoluindo, se desenvolvendo e crescendo para nos ajudar cada vez mais. Agora sim, Maurício, muito se dizia que o time estava evoluindo, mas estava ganhando equipes de médio porte. E hoje não, hoje o Flamengo ganhou de um time considerado forte, um clube muito grande. O que essa vitória pode representar para a sequência desse trabalho? Eu acho que a gente vinha jogando bem. Eu entendo que as pessoas façam essa colocação, mas, por exemplo, o Ceará empatou hoje contra o Corinthians, né? Lá em São Paulo, então quer dizer, isso é relativo. Acho que a gente precisa avaliar o jogo, as circunstâncias do jogo, mas sem dúvida nenhuma, uma vitória contra uma equipe do porte do Inter em casa, da maneira que foi, confiança para a gente, a gente entende que é de que nós estamos no caminho certo, que a equipe vem crescendo, vem evoluindo. Agora, todos somos muito conscientes de que ninguém vai ser campeão de nada no primeiro semestre. Então,
A gente precisa continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar buscando os pontos e as classificações. Já temos uma Copa do Brasil na quinta-feira, que é muito importante para a gente. Na outra semana já temos também um jogo decisivo na Libertadores. Então é manter os pés no chão e manter o foco para que a gente continue tendo os resultados. Esse Flamengo, sob seu comando agora, a gente já percebe mais jogadas ensaiadas diferentes, que não existiam. Posicionamento do Paquetá diferente. O quanto que esse time já tem a tua cara, o teu perfil? Olha, em relação às jogadas e o posicionamento são coisas que a gente vem trabalhando no dia a dia, mas em relação à cara, eu acho que essa equipe tem que ter a cara do Flamengo. Eu acho que hoje a gente demonstrou isso dentro de campo. Uma equipe bastante ofensiva, bastante aguerrida, que busca o gol adversário o tempo todo, não deixa o adversário jogar. O que nós estamos buscando é isso, uma equipe com a cara do Flamengo. Nesse momento eu estou satisfeito. Levando em consideração o calendário que a gente sabe que é reduzido, para o Flamengo manter essa intensidade que teve nessa partida, marcando sob pressão, marcação alta, durante todos esses próximos jogos e virar uma identidade do Flamengo, marcar sob pressão? É uma pergunta que é difícil ter uma resposta conclusiva, né? Acho que até onde a gente permitir, a condição permitir, a gente vai procurar fazer. Vai ter momentos em que o jogo não vai permitir, independente da sequência de jogos ou não. Mais uma vez, eu acho que eu tenho que enaltecer o trabalho que é feito de bastidor de recuperação, do CEP, para que todos tenham condição de estar sempre 100% no próximo jogo. As alterações que a gente tem feito na equipe. Então, hoje o Juan, por uma questão de lombalgia, não conseguiu. O Léo entrou e fez mais um excelente jogo. O Giovani não vinha jogando, entrou, foi bem. Isso demonstra que o grupo é qualificado. A tendência e a nossa expectativa é que a gente possa se manter em alto nível sempre. Barbieri, ainda se fala em trazer pelo menos um coordenador técnico para contribuir na comissão. Eu queria saber de você como é que foi esse tempo, esse período que agora você está vencendo, o Flamengo está vencendo, que te dá, imagino, um respiro, um alívio, uma tranquilidade bem maior. Pessoalmente, como é que respaldo que você teve, que cumplicidade você teve do grupo, da própria diretoria, como é que foi atravessar esse momento até chegar a uma tranquilidade desse momento agora? Olha, em relação ao coordenador, essa é uma questão que está com a direção. Em relação ao meu trabalho no dia a dia, super bem recebido, conto com o apoio de todos, irrestrito. E quando eu digo todos, não só os jogadores, mas o restante da comissão. Uma sinergia muito grande hoje dentro do clube e acho que essa sinergia tem contribuído para que os jogadores consigam assimilar o que a gente tem passado e que a gente consiga colocar dentro de campo tanto o rendimento quanto o resultado, que é o que a gente conseguiu apresentar hoje. Oi, Barbieri, de novo aqui. Você conta com o Diego quarta-feira, contra a Ponte Preta, quinta-feira, e em relação à pergunta que o colega aqui fez, essa semana vai ser, no caso, Copa do Brasil, domingo Brasileiro, na outra quarta Libertadores. 3 competições, 3 bolas diferentes, tem viagem aí para Chapecó, que é uma viagem complicada. Dentro aí desse trabalho todo, que é ótimo, que o Flamengo faz de recuperação, mas você pensa, de repente, em algum desses jogos, ou de repente um domingo, que é um jogo de viagem, segurar um pouco a turma para a Libertadores? Bom, primeiro em relação ao Diego, o Diego é uma liderança do grupo, é um jogador tecnicamente inquestionável, que agrega muito à equipe, mas eu só posso saber se conto com ele ou não se ele tiver condição de jogo. No momento ele não tem, então preciso aguardar os próximos dias para tomar uma decisão sobre isso. Em relação à sequência de jogos, a gente sabe que é uma sequência apertada, mas um clube da grandeza do Flamengo exige estar à altura disso. Nosso foco agora é quinta-feira, Ponte Preta. Passando a Ponte Preta, a gente vai avaliar os jogadores novamente e vamos decidir o que for melhor para a equipe. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Aí então, o Maurício Barbieri, o técnico do Flamengo. Aliás, foi bem interessante a pergunta quando o Barbieri foi questionado se ele realmente era técnico, se já era o momento de o Flamengo anunciar, o técnico e tal. E aí o Barbieri respondeu assim, né, Mauro? Eu sigo fazendo meu trabalho, eu estou o técnico do Flamengo. Em algum momento isso vai ser oficializado? Tem que ser oficializado? Ou pode deixar do jeito que está? Ele não perdeu ainda, não é? À frente do Flamengo. Eu acho que é a mesma situação que foi do Zé Ricardo. Eles vão ficar cozinhando isso aí até que em algum momento anunciem efetivação. Acho que o Thiago lá no Atlético também vive situação idêntica. Thiago, 23 jogos, um recorde mundial, 23. Né? Empurrando. Na verdade, quando se perceber, o cara já é o técnico. Alguém vai dizer, mas vocês não anunciaram. Não anunciamos oficialmente, mas vocês não viram que é ele está aqui há não sei quantos jogos.
Acho que é uma estratégia para evitar que se coloque um rótulo e que aumente a cobrança em cima de um profissional que ainda não tem casca, né? E no caso do Flamengo, havia uma disputa ali, né? A tentativa de contratar outro treinador. O único técnico que foi realmente tentado foi o Renato. E à medida que os resultados aconteçam, vai perdendo força a pressão interna e até externa, né? Pela contratação de um outro treinador. Então ele consegue aos poucos ganhar terreno e as coisas vão se acalmando, né? Repito, acho que a grande questão é essa. O técnico é menor que o Diego, por exemplo. Ele é menor que o Guerreiro. Sim. Falando como profissional de futebol. E aí é complicado, em algumas situações é complicado. Tem que ter respaldo. Aí cabe ao vice... O Bandeira pode esquecer, não vai fazer isso. Só protege o jogador. Cabe ao vice de futebol, que é o Lomba, ser esse cara. E se for preciso, chegar para o jogador e falar, aqui quem escala é ele, está comigo, eu garanto e ponto final. Se tiver que bater de frente com algum jogador, alguém quiser fazer beicinho, tem que ter alguém que banque. O único cara que pode fazer isso é o vice de futebol. Porque os outros que lá estão, eu não acredito. Sobre o jogo, né, Hoffmann, a gente viu aí ele falando da função do Paquetá, cada vez mais ajudando o Coelar e os jogadores ali um pouco mais de trás na saída de bola. Sobre o Diego, ele falou que, bom, tem que esperar a questão física, né? Também não vai... Deu a entender que para quinta-feira dificilmente o Diego estará, pelo que eu entendi ali na resposta dele, né? Mas essa questão do posicionamento do Paquetá também é bastante importante, não é? O posicionamento do Paquetá nessa temporada, ele foi fundamental nessa virada para o Flamengo. O Paquetá, ele jogando com o Coelar à frente da defesa. E o Paquetá mais à frente, mas ajudando nessa saída, o Paquetá ele tem muita qualidade. O Paquetá é um jogador ofensivo, muito mais do que defensivo. Então, nessa adaptação, e isso é muito bom para a carreira do Paquetá também, essa adaptação a outras funções dentro de campo, o Paquetá só cresce. Tanto é que o Paquetá nesse ano tem sido o principal jogador do Flamengo. O Paquetá, e quantos torcedores não gostariam de ver o Paquetá na seleção brasileira? Não vai dar tempo. Mas talvez, se tivéssemos mais alguns meses, poderia até ser testado. Porque a evolução... No caso do Everton, do Grêmio, né? Sim, um caso semelhante assim. Porque né? a evolução do Paquetá, ela é notória. E aí eu não estou falando só de uma questão técnica. Acima de tudo, tática também. O jogador cresceu demais. E também é um legado do Rueda, né? Rueda que foi quem fez o Paquetá, quem deu espaço para o Paquetá. O Paquetá já vinha crescendo no final do ano passado, né? Sim. Paquetá, Coelar, que chegou a quase ser emprestado da Vitória. O próprio Juan, veterano, foi o Rueda que pôs para jogar. Antes jogava o Poçantes Rafael Vaz. O Juan, Salve, o Juan é um caso... Tá? O Vinícius Júnior está falando, vamos para lá. Nos apoiar. Estamos aos poucos reconquistando a torcida e fazendo excelente trabalho, excelente partida hoje de todo mundo. E feliz pela volta do Guerreiro e pelos 3 pontos. Vinícius, o que o time ganha com a volta do Guerreiro, tecnicamente? O Guerreiro e todo jogador de alta qualidade vai sempre nos ajudar. Sempre que chegar vai estar aqui para acrescentar e o Guerreiro é mais um deles. Falando um pouquinho do Guerreiro, essa volta dele também, a bela atuação que o Lucas Paquetá teve hoje com você também, essa bela vitória contra o Internacional. Aos poucos, o Guerreiro voltando, a gente vai pegando entrosamento. Com o Dourado ele já tá mais ligado, né? Jogando mais tempo junto, mas parabenizar todo mundo que fez excelente partida e pelo lindo gol do Paquetá. O Dourado falou um pouquinho da atuação de vocês, falando que a molecada se deixar, quer jogar mesmo, quer aparecer e aproveitar o estádio lotado na saída de campo. O que você podia falar sobre isso, Rodrigo Dourado do Internacional? Ele tem que se preocupar em jogar dentro de campo. O que a gente fez hoje foi dentro de campo, deu uma aula de jogar futebol. E por isso ele tá falando aí fora de campo. Vinícius, qual é a cara do time com o Barbieri no comando? Alegria de jogar futebol, né? Que a gente vem mostrando nesses últimos 4 jogos, nessas últimas vitórias nossas, que ao passar do tempo só tá dando confiança pra gente. Luiz, como é que foi ali com o D'Alessandro? No final vocês conversaram, ele abraçou você e o Paquetá ali, depois daquele desentendimentozinho no jogo, foi coisa de partida ali? Ficar dentro do campo, né? Ali depois do jogo ele deu parabéns pra gente, deu boa sorte. E pra não ficar fazendo muita graça dentro de campo. Vinícius, o que a gente falou na saída? Dá pra pensar contra o Emelec já, essa empolgação que a torcida passou contra o Internacional, é pensar nessa vitória tão importante contra o Emelec pela Libertadores? Mas a gente tá pensando passo a passo. Primeiro a gente vai jogar contra a Ponte Preta aqui quinta-feira com o Maracanã lotado mais uma vez, a torcida nos ajudando. Primeiro classificar na Copa do Brasil e depois pensar na Libertadores. Vinícius, fala um pouquinho daquela confusão. O que o William Potter te falou ali antes de sair de campo? Não deu para entender ele falou muito rápido, mas ali no calor do jogo
Às vezes a gente extrapola um pouco e ele extrapolou um pouquinho e acabamos dando a cabeçada. Beleza, obrigada, Vinícius. Vamos tentar falar com o Paquetá, que está aqui, ó. Achei até que a barreira adiantou um pouco, mas a bola acabou voltando e eu fui feliz em acertar um belo chute. E a confusão que teve ali, né, depois com o Pote, que ele acabou expulso, o que aconteceu ali naquele momento? Ele acabou perdendo a cabeça, você ainda discutiu depois com o D'Alessandro? Foi um lance muito rápido, né? Acho que ali no calor do momento ele deu uma cabeçada no Vini, o juiz viu e ele acabou sendo expulso. O D'Alessandro a gente conhece, né? Ele é um cara que participa muito do jogo, fala muito com o juiz e tudo mais, mas só fiquei na minha, quieto, já sabia o que tinha acontecido e permaneci calado. Paquetá, você tem sido muito exigido, tanto nas jogadas, na distribuição das jogadas, hoje, sobretudo, também nos desarmes, sobretudo no primeiro tempo. Você sente que tem ficado desgastado ao fim das partidas? Como é que você está fisicamente? Até quando você acha que consegue fôlego para poder ser uma mola mestre, tanto do ataque quanto do setor defensivo do Flamengo? Eu acho que é uma posição que eu sempre joguei na base, né? E hoje eu estou podendo estar realizando ela dentro do profissional e eu fico feliz com a oportunidade. É claro que o desgaste são ali dos 90 minutos, se dedicando ao máximo, mas eu venho trabalhando forte no dia a dia, alimentação, o CEP me dá bastante coisa para que eu continue firme os 90 minutos e se um dia não estiver bem, tem mais outros jogadores para entrar e dar o melhor para o Flamengo. Paquetá, fala um pouquinho do gol, né? Ali na cobrança de falta, depois a bola voltou para você, deu aquela quicada e a barreira foi para cima, então dificultou ainda mais um belo gol marcado. Como eu disse, na primeira batida eu não tive sucesso, mas a bola acabou voltando e eu fui feliz em acertar um belo chute. Paquetá, e como é que é o retorno do Guerreiro para vocês? E como é que está a reação dele ali no vestiário? Ele conversou com vocês, falou alguma coisa? Todo mundo fica muito feliz pelo Guerreiro, a gente sabe o profissional que ele sempre foi. Além de tudo, um grande ser humano e a gente está feliz com a volta dele, tenho certeza que vai nos ajudar muito, assim, ele como Dourado. Paquetá, seu posicionamento um pouco mais recuado, que é o que vem acontecendo nas últimas 3 partidas, sobretudo depois do Barbieri, isso te alegrou? Você também sabia que ali você podia render melhor? Você também imaginava que ajudando um pouco mais lá atrás do que mais à frente, encostado na área, o time ia render mais? Sim, eu fico feliz de ter oportunidades que é a minha posição. O Barbieri conversou comigo, eu sabia que uma hora ele ia me colocar ali. Graças a Deus eu estou correspondendo à expectativa, fazendo o que ele pede e ajudando o Flamengo, que é o maior objetivo. Alguma proposta de fora da Itália? Alguma coisa chegou? Não, tá sabendo de alguma coisa? Não sei, me conta. Mengão na veia. Paquetá, a última aqui rapidinho. Mais de 60 mil torcedores do Maracanã, esse carinho com você desde o início da partida, na hora que apareceu sua foto ali no telão. Enfim, uma partida que você se destacou em muito e o torcedor aí cada vez mais feliz com a tua atuação. O que esperar aí da Copa do Brasil, Libertadores, enfim, Ponte Preta e depois o Emelec? Gratidão, né? A gente sabe que, assim como eles, nós jogadores queremos o resultado positivo, queremos o melhor pro Flamengo. E é claro que a gente se sente até mais importante com a festa deles, com a alegria de cada jogo a gente está podendo corresponder, está conseguindo os resultados. A gente conta com o apoio deles, que é fundamental. Então, Lucas Paquetá. Lucas Paquetá passando por aqui. Bruno, daqui a pouquinho devem chegar mais jogadores por aqui. O Guerreiro ainda não passou e a gente está aqui na expectativa de conseguir falar com o jogador, ele que durante o primeiro tempo inteiro ficou no banco de reservas, mas a gente tem algumas imagens que a gente fez exatamente dele no banco, ele gesticulava o tempo inteiro, pedia cartão quando tinha que pedir cartão, enfim, um jogador que estava muito disposto a entrar, entrou, o time na verdade, continuou com a pegada forte que tinha, mas coincidiu ali de após ele entrar no time do Flamengo, o Flamengo conseguir fazer os 2 gols aí contra o Internacional em mais uma partida que tem alguns méritos para serem avaliados. Eu estava ouvindo vocês aí, eu estou aqui na expectativa de chegar mais algum jogador, por enquanto, eles ainda não estão por aqui, passaram o Vinícius Júnior, passou o Léo Duarte aqui no início também queremos saber como é que está a condição física do Juan, se essa lombalgia preocupa para as próximas partidas ou não, e daqui a pouco a gente volta. Chamo vocês aí no estúdio. Legal, Gabi, você já volta então. Se pintar alguém por aí, você... Tem a casa do Flamengo, ver toda a nação cantando meu nome. Acho que foi impressionante, incrível. Não tenho palavras para decifrar esse momento. E graças a Deus a gente conseguiu dar essa alegria que a nação queria hoje, né? Ganhar contundentemente 2-0, muito bem, jogado desde o primeiro minuto. Acho que meus companheiros, todo mundo está de parabéns aqui, estamos no caminho certo e, bom, para mim foi um dia incrível. Guerreiro, você antecipou o seu voo para voltar para o Rio de Janeiro, fez tudo para poder jogar essa partida. Quando te chamaram ali, quando o Barbieri te chamou para entrar, o que passou na sua cabeça, o que você sentiu?
Meu regresso eu antecipei, tive que antecipar porque queria estar aqui sábado para o treino do sábado, então cheguei sexta-feira pela noite, senão ia chegar sábado, acho que pela manhã, tarde ou noite, não lembro. Então tive que antecipar, graças a Deus cheguei bem, descansado, consegui dormir no avião, muito tranquilo, muito confiante. Sei que vai dar tudo certo porque sou inocente, isso já falei um monte de vezes, então eu estou me preparando aqui porque eu quero dar a melhor condição para o Flamengo, quero estar bem, 100%, então graças a Deus hoje consegui jogar acho que 30, 35 minutos e foi incrível, mais ainda que a gente conseguiu os 3 pontos. Né? Guerreiro, o que você pode falar em relação à tua expectativa 2018 e sobre sua possível renovação com o Flamengo? Então, minha expectativa, primeiro que nada, eu estou aguardando a decisão. Mas como falei, estou muito confiante que vai dar tudo certo, porque sou inocente. Depois, agora, minha expectativa é estar com o Flamengo, ganhar esses jogos que eu vou estar aqui, participar da Copa do Mundo, que vai ser importante pelo meu país. E daí voltar para o Flamengo e ganhar essa liberta que a gente é esperado por todo o rubro-negro, né? Então, tenho muitos objetivos para esse ano, bem traçados, e espero consegui-los todos, né? Justamente contra o Internacional, e lá atrás, em 2015, foi sua estreia. Passou um filme, como é que foi, né, essa história, olhar, e lá, quando você estreou com a camisa do Flamengo, também foi contra o Inter? Sim, eu estava muito concentrado no jogo, né? Já estava coçando meus pés por entrar no campo. E estava esperando minha hora até que Maurício me chamasse para entrar no campo. E, bom, eu queria jogar, queria fazer um gol, queria comemorar, mas a gente comemorou muito porque a gente ganhou, fizemos os gols. Como eu falei, ganhamos contundentemente muito bem e estou feliz pelo dia de hoje. Guerreiro, quando você deixou o Flamengo há 6 meses e meio, era um time diferente. Você não tinha Vinícius Júnior te servindo com bolas ali pela esquerda, você não tinha Paquetá infiltrando algumas bolas. Você acha que esse Flamengo de hoje, nesse esquema, ele te favorece mais para jogar como um centroavante de pequena área mesmo? Sim, com certeza, né? Todos, eu acho que jogávamos de outro jeito quando eles não estavam. Hoje apareceram essas 2 individualidades, são moleques que jogam muito bem, que estão se fazendo bem presentes agora, estão se firmando dentro do time titular do Flamengo, estão jogando muito bem. Eu desejo a sorte do mundo para que eles continuem do mesmo jeito, eles têm que manter o pé nos pés no chão. Porque eles são moleques com muito talento, assim tem outros aí no banco que estão esperando sua oportunidade. E bom, eu acho que os dois, jogando com esses dois, acho que eu vou ter mais situações de gol. São jogadores que gostam de encarar, ir para frente, para cima, então acho que são jogadores com muita qualidade técnica, então acho que vou ter muitas situações de gol com eles. Guerreiro, o que foi mais difícil para você nesse período? Controlar a ansiedade para voltar a jogar ou o lado psicológico, vivendo uma situação tão complicada? Cara, para ser sincero, o lado psicológico me afetou muito, né? Não só o lado moralmente me afetou muito, né? Estar afastado por uma injustiça, acho que foi momentos muito tristes, muito mais tristes da minha vida. Mas eu tento mirar sempre para frente, sempre ser objetivo, sempre falar: Deus, você sabe por que faz essas coisas, estou no teu caminho, você marcará meu caminho, então tento deixar nas mãos de Deus tudo e eu tentar me concentrar no futebol. Então, Guerreiro sendo liberado para o restante da imprensa. Bruno, muito disputado aqui a coletiva, tem inclusive colegas peruanos aqui também que vieram especialmente para poder ouvir a palavra do jogador. Vocês ouviram bem, ele está 100% confiante na sua inocência e acho que a pena não vai ser revista para um ano. Este é o maior medo que tem o torcedor do Flamengo, o maior medo obviamente também do jogador. É uma decisão que ainda não tem data para acontecer, estima-se aí nesta semana, nos próximos 8 dias, que ela seja definitiva. Se ele está de fato absolvido, se já cumpriu a pena ou se ainda tem a cumprir com uma pena revista, que é o que pede a VADA. Então, essas são as principais notícias por aqui. Guerreiro ainda falando ali, mas a gente foi separado para um primeiro bloco e aguardando ainda algum outro jogador que passe por aqui, Bruno. Você volta então daqui a pouco, Gabi. Acho que é importante a gente repercutir, né, a entrevista do Guerreiro. Havia muito tempo que ele não falava. Hoje voltou ali ao time do Flamengo e ficou emocionado com a torcida, né, Mauro? E se mostrou aí bastante confiante, né? A grande questão do Guerreiro é saber se ele vai realmente
poder jogar normalmente, se ele vai ter sua pena, digamos, ampliada, foi reduzida, pode voltar ao que era antes, ou ser até maior, enfim. Até a própria participação dele na Copa do Mundo ainda não está confirmada em função disso. E aí tem outra questão, o contrato dele acaba em agosto, não vi nenhum pronunciamento oficial dele, dos seus representantes, mas o que se fala é que o jogador quer ganhar tanto ou mais do que já ganhava do Flamengo. E aí eu acho que inviabiliza qualquer acordo, né? 3 anos mais velho e tudo mais, acho que não tem menor sentido. A Gabriela Moreira agora está com o Everton Ribeiro, vamos lá. Utilizar bem ele ali na frente. Ô Everton, boa noite, querido. Parabéns pela vitória. O que significou a volta do Guerreiro a estar com vocês no grupo e atuando nessa partida de hoje? É muito bom ter um jogador como ele novamente em campo, ver ele alegre, fazendo o que gosta, né? Junto com a torcida, apoiando. Foi muito bom aí ele estar novamente no gramado, nos ajudando a construir essa vitória. E um detalhe, aquele gol que você fez hoje, você foi notabilizado no Cruzeiro por gols bonitos. Foi um dos gols mais bonitos da sua carreira? Sim, sem dúvida. Ainda mais num jogo como esse, com a torcida toda a nosso favor, né? Foi um gol aí que vai ficar guardado para mim. Everton, acha que você conquistou a titularidade depois do jogo de hoje? Quer dizer, o Diego voltando, a gente sabe da referência que é, o Barbieri falou ali na coletiva a respeito disso, mas você, nos 2 últimos jogos, a sua atuação garante a sua titularidade? Eu trabalho para isso, né? A gente não se sente titular, a gente tem um grupo muito forte, então cada jogo que tiver oportunidade para jogar tem que ir bem, porque senão vem outro e vai ter a oportunidade deles. Então, quem está ali dentro dá o seu melhor sempre para poder trazer as vitórias para o Flamengo. A partida de hoje, no primeiro tempo, a equipe foi muito exigida no setor defensivo e na marcação, né? O Inter não se intimidou, pelo menos no primeiro momento, com o Maracanã lotado, e foi muito ofensivo. O que você acredita a equipe ter conseguido segurar esse Inter no primeiro tempo? É uma equipe grande também, foi um jogo aberto. Mas muitas vezes eles também fecharam com 10 atrás da linha da bola, estava difícil entrar, mas a gente teve paciência, nossa zaga, nosso sistema defensivo muito bem, né? Começa lá na frente. Então tá todo mundo de parabéns aí pela consciência que teve de poder atacar na hora certa e defender também. Everton, como é que você descreve os seus últimos jogos? Você está mais à vontade nesse posicionamento? Você está vivendo um bom momento? Está mais confiante? Como é que você descreve? Acho que a confiança é tudo, né? Pro jogador. A equipe também vem ajudando, vem jogando bem, então é um conjunto de tudo aí que vem fazendo a gente mostrar esse bom futebol. O que a equipe ganha com o Guerreiro? É uma referência, né, ali no ataque, segura bem a bola, tem faro de gol, então vai nos ajudar muito aí durante o ano. O que você acha que fez a equipe se encaixar mais no Flamengo? Onde foi a virada de chave? Não, a gente, mesmo com toda aquela turbulência, a gente sabia que estava no caminho certo, as vitórias estavam passando perto e agora está vindo usufruir disso, mas ter os pés no chão para continuar trabalhando, acertando o que está errado e continuar nessa pegada. 2 sequências, quinta-feira Ponte Preta, Maracanã, vantagem né, do empate, e domingo Chapecó, Dia das Mães. E aí, como é que desses 2 jogos, Everton? Parabéns pela vitória. Obrigado. É um jogo mata-mata, é diferente, tem que entrar 100 vezes mais ligado, porque temos a vantagem, mas não estamos classificados. Mas vamos ter a nossa torcida a favor no nosso campo, então a gente tem tudo para sair daqui com uma grande vitória e classificado. E domingo a gente pensa mais para frente, vamos primeiro jogo a jogo. É isso aí, você ainda nasceu seu filho, sua filha ou seu filho ainda não nasceu, filho, não nasceu ainda. Mas você tem tua mãe, né? Como é que vai ser o Dia das Mães fora, afastado da sua mãe e com a sua esposa grávida? É muito difícil, né? Nesse mundo de futebol a gente está sempre viajando. Nem me lembro quando que eu passei o Dia das Mães ou o Dia dos Pais juntos, mas eles sabem do amor que a gente sente por eles e quem sabe a gente pode trazer uma vitória aí para elas. Para finalizar o seu gol ali, você viu o Danilo distraído, você procurava o Vinícius do outro lado e decidiu enganar. O que você pensou ali? Como é que foi decisivo para que você chutasse ali de fora? Era um gol menos provável do que de repente tocar? Não, quando eu fui cortando para dentro, já é uma característica, já fiz alguns gols assim, chutando no contrapé do goleiro. E geralmente quando o canhoto corta para dentro, acaba chapando no canto e eu procurei trocar ali o chute, fui feliz e fiz o gol ali para alegria da nação. O Guerreiro ainda te deu ali a bola para você construir a sua jogada, né? Foi mais especial ainda? Sim, é um cara extremamente inteligente, não é egoísta e tá de parabéns aí pela partida que ele
possa nos dar muito mais alegria ainda. Tá aí Everton Ribeiro, Guerreiro ainda fala por aqui, Bruno, mas realmente os últimos jogadores já deixaram aqui o gramado, eu vou respeitar, eles pediram pra gente não fazer de novo o Guerreiro, então eu vou respeitar e devolvo aí pra vocês no estúdio, Bruno. Claro, Gabi, a gente ouviu bastante aí do Guerreiro já também, né? Impressionante como o ambiente é outro, né? As entrevistas, né? Poxa, o Vinícius falou assim, demos uma aula hoje, quando foi perguntado ali sobre uma provocação do Dourado? D'Alessandro. Não do D'Alessandro, é do meio-campista do Rodrigo. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado. E aí ele falou, demos uma aula, né, de futebol. Agora o Everton Ribeiro também muito mais tranquilo. Estádio né? cheio, vitória. Né? Volta do Guerreiro. Foi uma semana de alento para liderança, né, mantida. Né? Uma semana de alento para o Flamengo. Aí. Salve, você mostrava pra gente a confusão lá. Vamos lá, então. Só para concluir, a gente viu que... O Barbieri destacou muito que o Flamengo está jogando bem. E o Vinícius Júnior falou que o Flamengo deu uma aula. Foi para tudo isso, Mauro? Um pouco de exagero, né? Agora, é bom lembrar o seguinte. Toda a celeuma que envolveu, inclusive, lá, aquela cena patética lá do aeroporto, a coisa se agravou no jogo de Bogotá, contra o Independiente Santa Fé, que foi uma atuação horrorosa. De um time covarde que abraçou o 0-0 contra o adversário, que não é bom. O time do Santa Fé não é uma boa equipe. E o Flamengo ficou ali agarrado com 0-0, feliz da vida, achando que era um bom resultado. Não era. Se transformou no bom resultado porque o River foi lá e fez o serviço ganhando da equipe colombiana. Então o Flamengo se classifica com uma vitória sobre o Emelec. Se o Santa Fé tivesse derrotado o Inter o River na quinta-feira, jogando na Colômbia, em casa, o Flamengo estaria numa situação bem delicada. Teria que vencer o Emelec e talvez conseguir um resultado na Argentina para poder aí sim se classificar. E aquele jogo gerou muito incômodo, muita irritação nos torcedores. Aí depois disso veio o jogo do Ceará, o time jogou bem, venceu bem. Até tem essa questão, o Ceará é fraco. Pois é, de fato, o Ceará é fraco. Aqui hoje, o Paraná Clube também é fraco. O Ceará veio aqui hoje, pô. Pois é, o Paraná Clube também é fraco. Veio da segunda divisão. O Corinthians ganhou de 4-0 e foram vários elogios. Há maneiras e maneiras de você ganhar de um time fraco fora de casa. O Corinthians ganhou bem e o Flamengo ganhou bem, ponto. Claro. Foi lá e fez o serviço. O São Paulo teve lá uma semana antes do 0-0. Empatou com o Ceará uma semana antes do Flamengo. Então fez um bom jogo. Na quinta, acho que foi um jogo bem aceitável, assim, pelas circunstâncias. A Ponte teve uma chance de gol, que foi um erro do Léo Duarte. E hoje eu acho que foi uma partida convincente, mas é claro que ainda virão jogos mais difíceis. Qual a vantagem de ter uma tabela assim, uma carne assada no começo? Você pode fazer pontos, aí você vai enfrentar alguns adversários mais difíceis lá na frente, se você aproveitar essa arrancada, fizer a arrancada, numa condição favorável. Você está jogando, de repente, a 8ª rodada, a 9ª rodada, e você tem 3, 4 pontos de frente de um adversário que precisa de vencer de qualquer maneira. E você já pode especular com empate, você joga mais tranquilo. Essa é a grande questão. Ano passado, o Corinthians abriu aquela vantagem toda, e mesmo com a queda vertiginosa na segunda metade do campeonato, ele conseguiu administrar. Então, a tabela, de fato, ela é boa para o Flamengo. Claro, depois virá um momento de jogos mais difíceis. É inevitável. Mas se o time aproveita, ele tira vantagem disso. Isso se reveza. Cada ano um time tem uma tabela mais simpática. Eu não consigo entender por quê, mas é assim. O Fluminense já enfrentou o Corinthians aqui em São Paulo, já enfrentou o Cruzeiro no Rio de Janeiro, hoje foi jogar na Bahia contra o Vitória. O próprio São Paulo. Jogou com o próprio São Paulo no Rio, quer dizer, pegando times mais difíceis de cara. O Flamengo pegou adversários que, dos 4, 3 vieram da Série B e um quase caiu ano passado. O Vitória só não foi rebaixado em 2017 porque uma combinação de resultados acabou salvando, senão ele teria caído. Né? Então, a falta de critério na montagem dessa tabela é algo já tradicional, digamos assim. E esse ano o Flamengo foi beneficiado. Mas podia não ter aproveitado também, né, Mauro? Oi? Podia não ter aproveitado também. Nem sempre aproveita. Claro, você aproveita essa situação, né? Bom, tem muitas mensagens aqui falando sobre Guerreiro, sobre Everton Ribeiro, sobre Paquetá. Tem outros falando, poxa, vocês só falam do jogo do Flamengo? Sim, neste momento só falamos do jogo do Flamengo. Por acaso é o líder do campeonato. Não, porque só dá para falar de um jogo por vez. Depois a gente vai falar do jogo do Palmeiras, só do jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense. Aí depois é só do jogo do Cruzeiro com o Botafogo. Aí depois é só do jogo do Corinthians com o Ceará. Tá, é um jogo de cada vez. Por exemplo, nós abrimos o programa falando só do jogo do Palmeiras. Ouvimos